Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou advogado e hoje na nossa aula de Direito Penal nós vamos falar sobre o princípio da legalidade penal, que está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e também está previsto no artigo 1º do Código Penal. Ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Bom, em latim ficaria o seguinte: nullum crime, nulla pena sine praevia legem. Bom, é o seguinte, o princípio da legalidade ele tem alguns desdobramentos. Ele se divide em princípio da legalidade formal e princípio da legalidade material. Bom, antes de falarmos sobre a legalidade formal e a legalidade material, e já adianto que nesse vídeo falaremos somente da legalidade formal. A legalidade material ficará para um próximo vídeo. Mas antes disso, faremos um breve histórico do princípio da legalidade. Se você não quiser saber do histórico do princípio da legalidade, não tem problema algum. Pula um pouquinho, uns 3 minutinhos desse vídeo e provavelmente você já vai chegar lá nos aspectos formais do princípio da legalidade. Vamos lá. Bom, o princípio da legalidade surgiu na Idade Média, no ano de 1215, com a Magna Carta, chamada também de Magna Carta Libertatum. Esse foi o documento que os nobres ingleses impuseram a João Sem Terra. Bom, mas deixando a história de lado, o que ele dizia? Dentre muitas coisas, eles diziam o seguinte: uma conduta praticada somente seria punido se houvesse uma lei anterior que a definisse como criminosa. Bom, hoje em dia parece óbvio, mas me parece que na época não era. Depois ela foi prevista novamente na época da Revolução Francesa, já na Idade Moderna. O ano era 1789. Nesse caso, houve a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão. Aqui é importante deixar uma observação. E medida de segurança? Porque a gente sabe que aplica-se a pena. Mas medida de segurança é pena? Bom, medida de segurança não é pena. Apesar disso, o STF e o STJ entendem que os princípios aplicados às penas são aplicados também à medida de segurança. Mas e contravenção penal? Contravenção penal não é crime. Contudo, entende-se também que os princípios aplicados aos crimes aplicam-se também à contravenção penal. Resumindo, o princípio da legalidade aplica-se à medida de segurança e à contravenção penal, bem como os crimes. Dito isso, vamos aos desdobramentos do princípio da legalidade. Bom, voltando a lembrar que tem a legalidade formal e a legalidade material. Nós vamos falar nesse vídeo somente da legalidade formal, começando pelo princípio da reserva legal, que significa o quê? Significa a exigência de uma lei no sentido formal. É porque, na verdade, a lei ela deve obedecer uma forma prevista na Constituição. E para o Código Penal não é diferente. A lei penal deve obedecer à forma que a Constituição prevê para que seja criada uma lei penal. Mas e a analogia? Pode ser usada no direito penal? Ou costuma-se pensar que não, que a analogia não pode ser usada no direito penal. Mas, na verdade, pode sim em algumas ocasiões. Primeiramente, eu vou falar quando não pode ser utilizada. É o seguinte: não é possível a analogia em malam parte, ou seja, uma analogia que venha prejudicar o réu, ou criar um crime novo para o réu, ou uma situação que não estava prevista no Código Penal, ou uma situação qualificadora, uma situação agravante, qualquer coisa que não esteja prevista no Código Penal. Se houver, é uma analogia em malam partem. Mas o que seria o exemplo de uma analogia em malam partem? Havia um exemplo que eu costumava dar, mas que agora não se aplica. Tudo bem, eu vou dar esse exemplo mesmo assim, mas sabendo que agora é diferente. Antigamente, no crime de dano qualificado, bom, na verdade, antigamente o dano era qualificado se praticado contra o patrimônio do município, do estado ou da União. Acontece que ele não falava do Distrito Federal, não falava no patrimônio do Distrito Federal. Então, nesse caso, se aplicasse a analogia para que qualificasse também a conduta do dano praticado contra o patrimônio do Distrito Federal, seria uma analogia in malam partem. Mas esse é um exemplo que já está meio ultrapassado. Por quê? Porque houve correção desse artigo e agora inseriram sim o Distrito Federal em uma das qualificadoras do dano qualificado. Tudo bem, mas e quando que pode ser usada a analogia em direito penal? Já que eu disse que pode, a analogia pode ser usada se for para beneficiar
o acusado. Mas atenção, é importante não confundir analogia com interpretação extensiva. Na verdade, interpretação extensiva é quando o legislador disse menos do que deveria. Por exemplo, existe o crime de cárcere privado e existe o crime de sequestro. O que muda de um para outro é a intensidade da privação. Acontece que existe também o crime de extorsão mediante sequestro. Nesse caso, apesar do tipo não falar, essa conduta ela abrange tanto as condutas do sequestro quanto as condutas do cárcere privado. Então, nesse caso, seria o caso de uma interpretação extensiva. Também não pode confundir a analogia com a interpretação analógica, que é diferente. No caso da interpretação analógica, ocorre quando o próprio tipo penal dá a interpretação para as expressões nele contidas. Por exemplo, no artigo 121 do homicídio, existe a qualificadora da traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Bom, nesse caso, o próprio tipo penal está falando que traição é qualquer meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Eu disse que o princípio da reserva legal presume a existência de uma lei em sentido formal. Então, eu disse que existe uma forma para a lei. Digo mais agora, que a competência é privativa da União, ou seja, somente a União pode legislar em matéria penal, mas tem uma exceção. A União, ela pode, por meio de lei complementar, que tem uma forma própria prevista na Constituição, delegar aos estados a criação de norma penal. Pode parecer um pouco estranho isso que eu falei, mas isso está previsto no artigo 22 da Constituição. E existem dois requisitos. Um deles eu já falei. Precisa de uma lei complementar da União autorizando. E o segundo é que o Estado somente pode legislar em matéria penal em pontos específicos e não pode legislar sobre a parte geral do direito penal. Mas e a Constituição? Ela pode criar uma lei penal? Não. O que a Constituição pode fazer é um mandado de criminalização. Ou seja, ela pode mandar que exista uma lei penal criminalizando uma determinada conduta, mas ela por si só não pode criar um tipo penal. E medida provisória? Medida provisória pode criar uma lei penal? Bom, na verdade não. Mas é permitido que uma medida provisória crie uma lei penal se for para beneficiar o acusado. Mas existe algum exemplo disso? Sim, existe. No Estatuto do Desarmamento, inclusive. Bom, é o seguinte, existiu uma medida provisória que disse que aquele que entregar uma arma não registrada à autoridade automaticamente extingue a punibilidade. Isso é uma lei penal benéfica criada por uma medida provisória. Então esse é um caso de exceção à hipótese da medida provisória poder criar uma lei penal. Nesse caso pode, porque é benéfica. Então nós estamos falando sobre o princípio da legalidade penal. Eu dei um breve histórico do princípio da legalidade, falei o conceito, comecei a falar os desdobramentos. Eu disse que existe o princípio da legalidade formal e o princípio da legalidade material. Adiantei que hoje falaríamos apenas do princípio da legalidade formal. Dentro do princípio da legalidade formal, nós temos o princípio da reserva legal, da anterioridade e da taxatividade. Nós acabamos de ver o princípio da reserva legal e agora passaremos para o princípio da anterioridade. Então, o princípio da anterioridade diz o seguinte, que uma lei ela não retroagirá senão para beneficiar o réu. E isso está previsto no artigo 5º, inciso 11º da Constituição Federal. E também está previsto no artigo 2º do Código Penal. Esse princípio, ele é mais rápido e mais direto que o outro, porque ele simplesmente diz que a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então, por exemplo, se uma conduta ela costumava a ser crime e ela deixa de ser, essa lei nova, ela retroagirá para beneficiar o réu. Mas, se ao tempo da conduta um determinado fato não era considerado crime e depois passa a ser considerado após a conduta, essa lei não retroagirá.
Vamos entrar agora, então, no princípio da taxatividade. Esse princípio diz que a lei penal deve ter um conteúdo determinado, ou seja, ela não pode ter um conteúdo vago. Esse exemplo de conteúdo vago ocorreu no Código Penal alemão, de 1939, que ele previa como crime qualquer atentado contra o sentimento sadio do povo alemão. Mas ele não tipificava conduta alguma. Ou seja, o que era o sentimento sadio do povo alemão? Bom, então por isso, não é permitido no Código Penal brasileiro esse tipo de crime. Agora cabe uma observação. Não podemos confundir tipo vago com tipo aberto. O tipo vago é esse que a gente acabou de falar. O tipo aberto é aquele que tem condutas previstas, mas elas são condutas de grande alcance. Por exemplo, o tipo aberto é o tipo culposo. Os crimes culposos normalmente são crimes abertos, em que as expressões elas têm um grande alcance. Também não podemos confundir tipo vago com crime vago. O tipo vago é aquele exemplo do Código Penal alemão. Já o crime vago é aquele praticado por um ente sem personalidade jurídica. Então não tem nada a ver com tipo vago, apesar da expressão confundir. Então é isso que nós vimos. Acabamos a legalidade formal. E nós vamos agora, no próximo vídeo, passar para a legalidade material. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até já!